A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Autenticidade que leva à prática da palavra. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos comentando a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 3, a autenticidade que leva à prática da palavra. Neste trimestre, vamos falar assim, né, já ficou claro para a gente, para cada um de nós, né, que o livro de Tiago, como nós vimos nas duas primeiras lições, ele possui justamente essa abordagem prática, essa abordagem direta em relação ao cristianismo. E nós vemos isso, como nós iremos comentar na lição de hoje, já em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 a 27, ele mostrando os desafios a nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Sublinhando justamente a importância de viver nossa fé de maneira concreta e ativa. Então, a centralidade justamente da prática da fé na carta de Tiago vai refletir essa preocupação com a hipocrisia religiosa. E as palavras de Tiago, elas justamente ecoam os ensinamentos de Cristo para a nossa vida, sobre a necessidade de um coração puro, sobre a necessidade de ações que demonstrem justiça, que demonstrem compaixões, e isso de formas genuínas. Então, Tiago vai desafiar justamente os leitores a serem cumpridores da palavra. E estes são lembrados justamente que ouvir os ensinamentos de Deus é apenas o começo, visto que a verdadeira transformação ela ocorre quando esses ensinamentos eles são integrados na vida diária. Então, nossa lição de hoje é justamente circuncidar, né, e falar justamente sobre a prática da fé. Não ser apenas ouvinte, mas cumpridor da palavra. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Pronto para ouvir é o primeiro subponto, que está em Tiago capítulo 1, versículo 19. Não sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Neste versículo aqui, Tiago está justamente nos aconselhando a sermos, né, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E ouvir atentamente é o primeiro passo para enfrentar, vamos falar assim, e para entender, vamos falar assim, para ouvir atentamente é o primeiro passo para entender e para interiorizar, vamos falar, a palavra de Deus. Quando a pessoa está escutando de forma atenta, isso é fundamental para a sabedoria, para a preparação do coração, para receber justamente a instrução divina. Salomão nos fala em Provérbios capítulo 18, versículo 13, que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha, ou seja, responder antes de ouvir é vergonhoso. Então a Bíblia, né, na Bíblia, ela vai nos mostrar que ouvir não é apenas eu ficar atento para captar som. Ouvir não é só ouvir, captar os sons que são transmitidos, mas sobre prestar atenção, é sobre compreender, é sobre responder de maneira apropriada. E algumas dessas implicações, né, geram atitudes. Essas atitudes incluem o quê? Primeiro, abertura para aprender. A pessoa que ouve, ela está disposta para aprender com os outros, com as escrituras, está disposta a ter direção de Deus. Então a sabedoria ela começa com a capacidade de ouvir. Aquele que se atenta para ouvir, ele está, meu irmão, aberto para aprender. E aquela pessoa que ouve seu irmão, ouve o que a Escritura fala, está sendo direcionado por Deus porque ela parou. Ela não age precipitadamente, mas ela está aprendendo, ela é aberta para aprender. Esse é o primeiro ponto. O segundo é empatia e compreensão. Ouvir atentamente aos outros vai promover justamente a empatia, vai promover compreensão, elementos que são essenciais justamente para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. E por fim, quem ouve, ele está tendo discernimento espiritual. Porque quem está familiarizado em parar para ouvir,
ele está atento à voz de Deus por meio das Escrituras, por meio da oração e do Espírito Santo, que nos livra de muitos desabores em nossa jornada de vida. Então nós temos que entender que pronto para ouvir tem as suas os seus benefícios e as suas consequências. Primeiramente, aquele que ouve está aberto para aprender, gera a empatia e compreensão e fica sensível à voz do discernimento, discernindo espiritualmente as coisas de Deus na sua vida. Então isso tem que ficar claro na nossa vida. Então isso é o ouvir. Já o segundo subtópico vai falar sobre tardio para falar. Nesse ponto aqui, o autor vai mostrar justamente para sermos cuidadosos, né? E refletir justamente antes de usar nossas palavras. E esse cuidado ele nos leva justamente a evitar respostas impulsivas, né? Aquele que é tardio para falar, ele evita respostas impulsivas, muitas vezes palavras precipitadas que pode causar mal entendimento e muitas vezes causar mágoa. Isso é um perigo também. Então devemos ter controle, né? Vamos falar assim, como o Tiago fala sobre a nossa língua. Aquele também que é tardio para falar, ele entende que há sabedoria nas palavras e ele entende que o objetivo é justamente de usar termos que edificam, usar palavras que confortam, que instruem, evitando fofoca, aquelas críticas que são destrutivas, mentiras e controle da língua, que é justamente tardio para falar, é a pessoa que tem o controle da língua. E isso aqui é importantíssimo, porque a Bíblia frequentemente ela destaca o poder da língua, que ela tem um poder tanto para o bem quanto para o mal, né? Tiago vai falar sobre isso, Tiago 3, do 5 ao 10. Então, controlar a língua é justamente o sinal de maturidade espiritual. Provérbios 10, 19 fala que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, ele é prudente. Então, aponta justamente para a necessidade de ter controle emocional, de ter paciência. Então, esse ponto aqui fala justamente sobre tardio para falar. E o último subponto desse tópico vai falar sobre tardio para se irar. A ira ela pode levar a ações, né? E pode levar também a falarmos palavras da quais podemos nos arrepender. E a palavra de Deus, ela nos desafia a exercermos a paciência, a exercermos o autocontrole em vista a manter a calma e responder com paciência, mesmo em situações de provações e em situações de injustiça. Então, meu irmão, nós temos que aprender e a produzir as virtudes do fruto do Espírito na nossa vida. Por isso devemos orar a Deus, pedindo que Ele nos conceda, né, as virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, tem um fruto do Espírito que é uma das virtudes, que é o domínio próprio. Então, o homem, quando tem um domínio próprio, ele atende, ele compreende a não se irar, que é uma recomendação bíblica, ser tardio em se irar. E nós somos, né, vamos falar assim, guiados a reconhecer justamente que a ira humana ela não produz a justiça de Deus, ela não produz. E além do que a ira, a ira descontrolada, ela pode levar a ações prejudiciais e muitas dessas ações são destrutivas, principalmente no nosso relacionamento interpessoal. Então, que venhamos, né, a buscar e a imitar o caráter de Deus, que é descrito justamente como tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Então, seguir esse exemplo deve ser justamente o objetivo dos cristãos. Paulo escreve aos Efésios e fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Então, meus amados irmãos, vamos agora para o nosso segundo tópico da lição. Ações referentes à palavra de Deus. Receber a palavra com mansidão. Receber a palavra com mansidão, com humildade, é essencial. Tiago, capítulo 1, versículo 21, justamente nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Fala assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra
em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, Tiago aqui está falando de receber a palavra com mansidão, e isso significa justamente reconhecer nossa necessidade de orientação, a nossa necessidade de estar disposto a permitir que a Bíblia ela venha a moldar os nossos pensamentos, a moldar as nossas ações. Então, meu irmão, apenas ouvir sem a intenção de agir é justamente uma característica de quem vive uma vida de forma superficial. Então, neste ponto aqui de receber a palavra com mansidão, Tiago ele está nos alertando que ouvir a palavra é importante, sim, mas agir conforme ela ensina é crucial para se ter uma vida cristã saudável. É justamente quando ele vai entrar no segundo subponto da lição, que vai falar sobre receber e praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é ouvida e ela deve ser praticada, que é o clímax, vamos falar assim, desta lição de hoje. Não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, ser praticante da palavra de Deus, como o Tiago fala no seu versículo 22 do capítulo 1, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui Tiago está alertando, inspirado pelo Espírito Santo, que o crente ele ouve a palavra, mas ele não guarda e fica com aquilo interiorizado sem a prática, porque isso, Tiago vai falar sobre isso, né, mais à frente, que isso é fé morta, porque tem que ter a prática, e a prática é justamente, meu irmão, de ouvir e praticar, é o que nós chamamos de ortopraxia. Ortodoxia é justamente ouvir, aprender, saber as diretrizes, saber os mandamentos, estatutos, e ortopraxia é justamente colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos. Então a fé genuína, ela vai se manifestar em ações, e essas ações, elas vão refletir os ensinamentos de Cristo na nossa vida. E se você não conseguiu hoje, se nós não estamos conseguindo fazer isso hoje, meu irmão, nós devemos perseverar em oração para seguir em obediência à palavra de Deus. Porém, Paulo falou com aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está justamente referindo-se à ideia de que a prática dos ensinamentos bíblicos leva-nos à transformação pessoal. Então, venhamos a ser cumpridores da palavra de Deus, porque a verdadeira fé cristã ela se manifesta justamente em ações. Ela se manifesta em ações, meu irmão. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, nossas atitudes, nossos comportamentos, né, eles começam a refletir mais a vontade de Deus. Então, nós temos que entender isso e compreender, porque a verdadeira fé cristã, ela se manifesta em ações. É amar o próximo. Tiago fala sobre tudo isso. Olha só o que Tiago fala. Anota aí. Tiago fala sobre amar o próximo. Tiago 2:8. Praticar a justiça e viver com integridade. Tiago 3, versículo 17 e 18. Ações como cuidar dos necessitados. Tiago 1:27. Controlar a língua. Tiago 3, do 2 ao 12. Evitar favoritismo. Tiago 2, do 1 ao 9. E tudo isso que nós estamos falando aqui, que está no livro de Tiago, são maneiras práticas de mostrar a transformação que a palavra de Deus produz na vida de uma pessoa. O terceiro ponto desta lição, relacionado ao segundo tópico da lição, vai falar sobre receber a palavra e obedecê-la. Neste ponto aqui vai mostrar que a obediência à palavra de Deus, ela traz bênçãos. A obediência à palavra de Deus, ela traz uma vida abundante. Tiago 1:25 diz que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então a bênção, meu irmão, ela não vem apenas de ouvir, mas de preservar.
de colocar em prática os ensinamentos bíblicos. E isso implica um compromisso contínuo. Isso implica um compromisso que tenha dedicação, aplicação aos princípios bíblicos em todas as áreas da vida. E a Bíblia ela está repleta de promessas de bênçãos para aqueles que obedecem a Deus. Entre tantas possíveis possibilidades, nós podemos dizer que isso inclui a paz. Filipenses 4, 7 inclui direção, Provérbios 3, 5 e 6 e prosperidade espiritual. Josué capítulo 1, versículo 8. Então, receber a palavra e obedecer traz bênção espirituais para a nossa vida, meu amado irmão. O terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. Então, essa religião pura e imaculada que o autor está falando aqui, ela se manifesta em atos de compaixão, em atos de misericórdia. Os órfãos e as viúvas representam justamente os mais vulneráveis na sociedade bíblica. Cuidar deles é uma demonstração prática de amor de Cristo. Jesus fala sobre isso e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala também sobre isso aqui. Vai falar sobre a religião pura e a religião imaculada. Então, neste ponto aqui, tem que ficar claro para cada um de nós que Deus está falando de uma religião que ela é pura, de uma religião que ela é imaculada. E esta religião que Tiago está falando, inspirado pelo Espírito Santo, ela fala justamente sobre a demonstração de amor por meio de ações que são tangíveis. E essa é a marca do discípulo de Cristo. Servir aos necessitados, como nós estamos falando aqui que Tiago fala, né, os órfãos, as viúvas. Isso é um exemplo de nós podermos viver os ensinamentos de Jesus. Paulo orientou os Gálatas, Gálatas 5, capítulo 13, meu irmão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos um aos outros pelo amor. Então, praticar a palavra de Deus envolve servir aos necessitados. E nós temos um chamado, é servir. Jesus falou disso aos discípulos. Os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino. E Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo, o servente. É para servir. Então, meu irmão, este serviço é uma evidência justamente da fé ativa e da fé viva. Servir aos necessitados. Isso está falando de amor, de compaixão. E Jesus exemplifica o serviço ao próximo em seu ministério terreno, que Jesus veio ali curando doentes, alimentando os famintos e oferecendo consolo aos aflitos. Então, a verdadeira religião, vamos falar assim, como Tiago fala no seu livro, né, livro ou carta, né, que nós falamos de carta, porque nós falamos livro, que é o livro da Bíblia, né? Nós contamos as cartas como livro. A Bíblia tem quantos livros no Novo Testamento? 27. Na verdade, são cartas e endereçadas a algumas pessoas. E Tiago é um dos escritores de uma dessas cartas. E ele fala em Tiago 1, capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então este ponto aqui está falando justamente disso. Qual é a religião pura e imaculada para com Deus? Visitar aqui que ele está falando, né? Assistir, é cuidar, é ter compaixão, é agir de misericórdia, ajudando essas pessoas necessitadas, viúvas e órfãos, e guardar-se da corrupção do mundo. Não é apenas cuidar do necessitado, mas eu também me preservar da corrupção do mundo. E eu manter-se isento, sem mácula do mundo, implica justamente eu viver de acordo com os princípios bíblicos. É o que nós comentamos na lição passada, na lição de número 2. É resistir às influências negativas, às tentações que vêm para quê? Para nos afastar de Deus. Então, quando eu resisto a essas influências negativas, né, eu não apenas estou evitando comportamentos e ambientes que possam me corromper, mas também eu estou cultivando práticas na minha vida espirituais. E essas práticas, elas vêm a nos fortalecer. E como ela nos fortalece?
pela leitura das Sagradas Escrituras, pela oração, pela comunhão com os outros crentes e a participação ativa na igreja. Então, uma vida incontaminada, meu irmão, ela é descrita como uma vida de vigilância constante contra o pecado e as tentações do mundo. E Jesus orou para que seus discípulos servissem no mundo. Nós falamos disso também na aula passada. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal no mundo, ou seja, estamos no mundo. Estamos nesse mundo vivendo e aprendendo, andando e caminhando para fazer a vontade de Deus. E o último ponto, subponto deste tópico, fala sobre vida irrepreensível, que é justamente, né, o que nós estamos falando, que o autor dividiu esse tópico aqui em dois, vocês vão perceber, ele vai falar da verdadeira religião, mas a verdadeira religião pura e imaculada é justamente assistir, né, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. É uma coisa só que o autor colocou isso no primeiro ponto, falando sobre órfãos e viúvas, ajuda dos necessitados, e no segundo ponto ele coloca sobre a vida irrepreensível, que é justamente guardar-se da corrupção do mundo, quer viver uma vida, vamos falar assim, pura, uma vida íntegra. E isso é poderoso testemunho que nós estamos dando da nossa fé, né? Porque quando as outras pessoas observam a nossa integridade, a nossa autenticidade, nossa honestidade, nosso amor, o que acontece? Aquelas pessoas elas são atraídas para Cristo por meio do nosso exemplo de vida. E nosso testemunho é justamente reforçado, né, quando nossas ações elas refletem as nossas crenças, mostrando que realmente acreditamos nos ensinamentos de Cristo. Então, assim, meu irmão, por intermédio do nosso exemplo de vida, pelo nosso testemunho perante a sociedade, nós podemos influenciar positivamente ou negativamente. Um bom testemunho, ele vai influenciar as pessoas ao nosso redor de forma positiva. E isso vai mostrar justamente o poder transformador do evangelho. Por isso nós ouvimos muitas e muitas pessoas falando que fulano, ciclana fazia isso e isso, agora ele mudou totalmente. Por isso, muitas vezes, ataca essas pessoas falando agora essa pessoa só quer ser o santinho e a santinha. Mas não é não. Ele é santo agora mesmo, ele não quer ser, ele é, porque ele foi transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo que veio sobre ele e agiu em sua vida. Mas por quê? Porque Deus, ele proclama e conclama todos a virem a fazer parte do seu reino. E quando a pessoa responde de forma afirmativa ao chamado de Deus, Deus o limpa, o purifica e o transforma. Por isso Paulo escreve que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, é o poder transformador da palavra de Deus. É a palavra que transforma. Por isso, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3 das lições bíblicas jovens. E nessa lição nós falamos sobre a autenticidade que leva à prática da palavra. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.